Muito bem, na lição número 14, na parte de quinta-feira, como o apóstolo Paulo mencionou a graça de Deus, devemos falar que a graça transmitida é porque a graça foi recebida. Se recebemos a graça diante de tudo que fizemos no passado, a graça divina nos envolveu. Essa graça hoje deve estar em nossa vida e devemos transmitir essa graça com a mesma intensidade com a qual recebemos. De maneira que aquilo que fizermos será produto da graça. Ou seja, o ser humano não merece bem nenhum, nunca mereceu, mas Deus, por sua infinita graça, concedeu a transformação através do Evangelho. Por isso, alguém perguntou a um chinês: o senhor já leu a Bíblia? Eu disse: olha, eu não li a Bíblia, mas eu já vi a Bíblia em muitas vidas. A pessoa perguntou: como é que o senhor viu a Bíblia em muitas vidas? Ele disse: olha, eu conheci em minha região um homem que era um verdadeiro demônio, um homem de uma crueldade impressionante. Esse homem mudou da água para o vinho, começou a ser bondoso, atencioso, ajudando as pessoas. Quando eu perguntei para ele: por que o senhor mudou tanto? Ele disse: por causa da Bíblia, do Evangelho. Por isso eu digo que eu nunca li a Bíblia, mas vi que ela transforma e transforma para valer. Por isso eu quero essa transformação em minha vida. Ellen White, falando sobre a Bíblia e o Evangelho e a modificação que o Evangelho faz na vida das pessoas. No livro Ciência do Bom Viver, página 99, ela escreveu o seguinte: o Evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar o caráter. Deus quer que seus servos deem um testemunho de que, mediante sua graça, os homens podem possuir semelhança com o caráter de Cristo e regozijar-se na certeza do seu grande amor. Todos têm que perceber que o Evangelho chegou à nossa vida e nos transformou. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, ele dizia: se você aceitou Jesus no coração, se o Evangelho transformou a sua vida, até o seu bichinho de estimação deve reconhecer que você está uma pessoa transformada. Pergunta número 5. Se lermos Efésios capítulo 5, como cada dia está tratando de um capítulo, hoje é o capítulo 5. Se lermos Efésios capítulo 5, qual é o conselho de Paulo sobre como devemos viver nossos relacionamentos? Que exortações achamos mais conveniente daquilo que Paulo escreveu? Perceba em Efésios 5, de 1 em diante, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Mas ele diz ainda: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Não se prostituir com essas coisas, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes devemos ter ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque noutro tempo vocês estavam em trevas, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, em toda a justiça e em toda a verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Por isso, diz: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E ainda Paulo aconselha: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como se ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, para a pergunta, se lemos Efésios 5, quais os conselhos que Paulo ele emitiu com respeito aos relacionamentos? Resposta: Paulo pediu que todos andassem em amor, inspirados em Cristo
e que tudo que era impuro fosse abandonado, porque devemos andar como filhos da luz. Devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Os maridos devem amar suas mulheres, suas esposas, e elas devem estar submissas a eles no temor do Senhor, sem perder a sua individualidade. Jesus é o grande exemplo de amor, pois amou a igreja e se sacrificou por ela. Paulo mostrou que o segredo de um bom relacionamento está entre os irmãos na fé viverem em união. Está entre os cônjuges, está entre os pais amarem os filhos, respeitar os filhos e os filhos aos pais. Uma prática boa de se ter bons relacionamentos na igreja está em abandonar as práticas antigas, os vícios de querer tomar vantagem em tudo. 2 diáconos se desentenderam numa igreja. Ficaram 5 anos sem tomar Santa Ceia. Um dia, um deles chegou na igreja um sábado à tarde, lá estava o seu desafeto sentado no banco. O irmão chegou e disse: irmão, será que nós poderíamos conversar sobre aquele nosso problema? Vamos ler a Bíblia primeiro. O outro disse: eu não posso ler a Bíblia porque eu deixei meu óculos em casa. Disse: então, irmão, use meu óculos, você tem o mesmo grau que eu tenho. O outro não pôde se sair da situação, pegou o óculos do irmão, colocou no rosto e começou a ler a Bíblia. Depois de um tempo ele disse: irmão, sabe uma coisa? Olhando aquela nossa briga pelos seus óculos, sabe que esse problema parece muito pequeno? Vamos fazer as pazes. Os dois se abraçaram, oraram juntos e a união voltou a reinar naquela igreja. Por isso, Paulo fala que deve haver assim relacionamentos assim que sejam abençoados por Deus. E ele chega a dizer: marido e mulher devem ter um relacionamento perfeito, em amor, sem opressão. E ele usa o exemplo: Cristo amou a igreja, se sacrificou por ela. Paulo chega a dizer: ninguém aborrece o seu próprio corpo. Então, se sua esposa é o seu corpo, então você deve amá-la. Como se ama o seu corpo, você não fica se ferindo, você não fica se batendo ou se castigando, porque você ama o seu corpo. Então ame a sua esposa, porque ela é o seu corpo, como diz, os dois tornam-se uma só carne. Por isso, devemos fazer as coisas aos outros como se estivéssemos fazendo para o Senhor Jesus. Paulo até aconselhou o seguinte: sede imitadores de Deus como filhos amados. Isso está em Efésios 5, verso 1. Por isso devemos estar dispostos a viver essa verdade em nossos relacionamentos na igreja, como em nosso lar e até em nossa convivência social e profissional. Muitas vezes nós não temos esse costume de tratar as pessoas de uma forma amiga. Queremos impor às pessoas. Disse um empresário: olha, é mais fácil dirigir uma empresa. Ele era ancião da igreja, o primeiro ancião. Ele disse para o pastor: pastor, é mais fácil dirigir uma empresa do que dirigir uma igreja. O pastor disse: você é o primeiro ancião, por que você está dizendo isso? Porque eu tenho uma empresa. É mais fácil dirigir um exército do que dirigir uma igreja. Se eu estou no exército, por exemplo, eu dou uma ordem para um soldado, se ele não cumpre, eu já mando ele para um castigo. Eu mando ele para a prisão. Na igreja não, eu não posso fazer isso. Na empresa, se eu mando o empregado fazer uma coisa e ele faz errado, eu já mando ele embora. Mando ele passar no meu departamento pessoal e está fora da empresa. Na igreja não. Eu tenho que aturar, eu tenho que me sujeitar, eu tenho que tratar bem os outros. Por isso é mais fácil dirigir uma empresa do que dirigir uma igreja. Deus quer-nos de forma assim querida uns com os outros. Paulo diz assim: vocês precisam se suportar uns aos outros, em amor, sujeitar-vos uns aos outros. Ninguém olhe para si e se ache melhor do que os outros, porque diante de Deus todos somos pecadores e todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, em nossos relacionamentos, nossa convivência na igreja. Tira, Senhor, o fermento da discórdia. Coloca o Teu amor, o Espírito Santo nos dirigindo. Agradecemos em Teu santo nome. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração.